até o verso 8, texto bastante conhecido. Nessa noite tão festiva, nossa gratidão ao Senhor pelos 62 anos de igreja organizada, pelos mais de 70 desde o tempo de ponto de pregação, congregação, 3 lugares diferentes ou endereços diferentes, e hoje neste lugar especial, templo consagrado ao Senhor, nossa gratidão por chegarmos até aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 1 até o verso 8. Você encontrou? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram em bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é lida, e nesta ocasião, Pai, queremos nela receber instrução, e para isso dependemos da absoluta ação do teu Santo Espírito, nos convencendo, nos transformando, ó Pai, nos edificando, para que de fato, Pai, em nome de Jesus, possamos ser alimentados por tua santa palavra. Receba, pois, ó Pai, esse tempo que nós queremos dedicar à meditação da tua palavra, que ele seja, ó Pai, como um tempo de ensino, vindo dos altos céus para cada um de nós, especialmente, ó Pai, para a tua igreja nessa data tão oportuna. Oramos agradecidos em Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Irmãos, igreja é comunhão e missão. É o título da nossa reflexão. Igreja é comunhão e missão. Talvez a segunda palavra, missão, devesse vir primeira. Igreja é missão. Igreja é comunhão. Mas por que nós não podemos inverter essas duas palavras tão importantes, bíblicas, e também tão importantes em qualquer culto, qualquer reunião do povo de Deus, do povo cristão? Porque a primeira função da igreja não é missão. A primeira função da igreja é louvor. Nós nos reunimos para louvar aquele que é o nosso Senhor. Louvar o Deus que é Criador. Louvar o Deus que é generoso. Deus que é gracioso. Deus que é providente. Deus que é cuidadoso. E como sinal do nosso louvor a Deus, que é um testemunho, somos também desafiados a fazer missão. Por que não, em primeiro lugar, fazer missão? Porque a missão da igreja é louvar a Deus. E a missão de alcançar os eleitos do próprio Deus é do próprio Deus. Aí vem o nosso privilégio como igreja. O nosso privilégio como igreja de estar a serviço do Senhor. E aqui eu quero comparar rapidamente 3 tipos de tempo. Claro, são os únicos que nós conhecemos. Mas pensando ou vinculando os 3 tipos de tempo a essa igreja, a nossa amada igreja, e aí pensando no conceito de comunhão. O passado dessa igreja, e enquanto nós estávamos vendo o pequeno vídeo, o filme, eu olhava para alguns de vocês e pude vê-los, ou alguns de vocês. A gente, quando vê fotos antigas, né, é a mesma reação. Alguns de vocês se identificaram, alguns de vocês ativaram a memória, se lembraram. Então, irmãos e irmãs, nós chegamos até aqui porque no passado, há mais de 70 anos, muitos irmãos e irmãs foram chamados por Deus para louvor do Senhor, foram transformados.
mais uma vez louvando a Deus no ponto de pregação, com aquelas famílias que lá estavam e que aqui foram citadas. Depois da congregação, depois da igreja organizada, aqueles que se levantaram para adorar ao Senhor, entenderam e também compreenderam o lugar da missão. Sentiram no coração, igreja, que mais do que um ponto de pregação numa casa, deveria se consagrar um templo ao Senhor. A comunhão do coração daqueles que são chamados para adorar a Deus, em seguida vem o propósito de Deus de fazer missão. E lá, no passado, eles entenderam, adoraram Dona Eunice, oraram, aprenderam da palavra, se prostraram diante do Senhor, canção linda, profetizaram em nome do Senhor, mas também, igreja, presta atenção na imagem, também colocaram a mão no bolso, fiéis no dízimo, nas ofertas, nas contribuições voluntárias, para que nós hoje, presente, tivéssemos um espaço como esse, sim, consagrado ao Senhor, mas também edificado, mantido, para que no futuro, em terceiro tempo, as próximas gerações tenham também um lugar tão abençoado, uma história tão linda quanto esta, para fazer o mesmo que os nossos pais no passado fizeram, ter um lugar para adorar o Senhor. Pastor, o que tem esse texto a ver com essa introdução que o senhor está fazendo? Porque quero fazer, igreja, uma comparação entre o conceito bíblico de igreja que nós temos e que nós praticamos para a honra e glória do Senhor neste lugar, com o conceito de nosso tempo no nosso país, por exemplo, pensando em igreja. Por exemplo, vamos resumir aí o conceito de igreja a um espaço onde você quer ir para simplesmente ter o seu coração tocado, o seu sentimento de fé massageado. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, ao lado de Jesus, tiveram isso que 2000 anos mais tarde no Brasil, ou também nos Estados Unidos, porque é moda lá, estão buscando um lugar confortável, um lugar onde não há dúvida de que a presença de Deus se manifesta, e o crente em nosso tempo se torna cada vez mais exigente. Bancos almofadados, ar-condicionado, estacionamento, gente para cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, palavra boa, palavra de prosperidade, palavra de bênção, o tempo todo. Ora, pois, Pedro, Tiago e João já tiveram isso lá no Monte da Transfiguração. Sentiram-se maravilhados. E tal é a verdade desse texto, é que nem queriam sair daquele lugar. Às vezes nós, como igreja, irmãos e irmãs, no presente, aqui mesmo, na primeira IPI de Mauá, corremos o risco de viver assim, apenas igreja como comunhão. Eu quero um lugar, eu quero me sentir bem, eu quero ser bem tratado, eu quero uma palavra de bênção, uma palavra profética, eu quero melhorar de vida, eu quero sentir a presença de Deus. É o seu direito, com base na promessa do Senhor? Sim, mas você não tem apenas direito, querido, você também tem dever, amém? Amém. Foi entendendo esta palavra no passado, há mais de 70 anos, irmãos e irmãs que estão registrados na memória de vocês, e também, Carlos Ferri, nos livros de atas desta igreja, presbítera Jaqueline, secretário do conselho. Quando nós vamos consultar aqueles livros, ali nós encontramos nomes de pessoas, famílias inteiras, ofertas que foram dadas, alçadas, dízimos que foram dados, alçados, decisões que foram tomadas, de modo que é muito bom estar aqui, palavra dita por Pedro a Jesus, é muito bom estar aqui, sim, é muito bom estar aqui, porque aqui é lugar de comunhão. Mas igreja, ouça bem, aqui também há o que? Desafio para a missão. Por isso Jesus vai dizer,
não em palavras, mas em atitude. A primeira coisa que faz Jesus quando desce do monte, ele cura. Missão. Que é o que devemos fazer quando termina a comunhão, quando termina o culto. Já falei tantas vezes na estrutura de uma liturgia, que vocês sabem bem, a última parte do culto é o envio. Envio para quê? Depois da comunhão do templo, da igreja, envio para a missão. O culto continua, Bel e Diego, na casa de vocês, porque é uma missão que está sobre os ombros de vocês. Esse culto é estendido até a casa de vocês, com a pequena vitória, mas também no trânsito onde você está, com seus vizinhos, com seus amigos, em todo o tempo. Crente não entra em férias, em todo lugar. E por quê? Porque a nossa comunhão com Deus vai além do que a comunhão com a igreja. Por isso, Magda, Jesus vai dar essa mensagem para Pedro, Tiago e João. A bênção não está apenas no Monte da Transfiguração. Aliás, no Monte Sinai, quando foi, por exemplo, escrito naquele contexto de comunhão, o Salmo 133, o povo fora abençoado por mãos de Moisés no Monte Sinai, não queria sair dali, entendendo que a bênção estava fisicamente presa àquele lugar. E aí o salmista, de forma tão bela, compreendendo, Érica, ele usa uma metáfora do que é a bênção de Deus. Que a bênção de Deus é como um óleo, que é jorrada na cabeça, mas desce para a barba, da barba para a gola, e depois para todo o corpo. Ou seja, mostra aqui a dimensão do reino de Deus, que nós andamos. Então Deus nos abençoa no Sinai, mas também no deserto, também no Jordão, em todo o canto da terra. Aliás, essa foi a palavra dita a Josué: aonde botar a planta do teu pé, ali estarei. Você consegue compreender o louvor a Deus e a missão, a comunhão com Deus e com a missão? Somos sim separados para o louvor do Senhor, mas também somos separados para a missão do Senhor. Amém? Amém. Por isso, Jesus vai deixar esse legado para aqueles 12. Ontem o pastor Jaime, na sua bela reflexão, nos lembrou um texto, quando ele guiou 70, e é um dos textos que gosto muito, até porque sou professor de teologia do Espírito Santo, imagina, pneumatologia, e uso muito aquele texto para esse ensino. E eles foram na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do Senhor Jesus, e fizeram coisas tremendas. E aí voltaram para dar o relatório a Jesus, o seu mestre, e voltam dizendo: Senhor, e aqui é grifo meu, né? Pensa numa coisa maravilhosa. Botamos a mão na cabeça, um monte de gente demoniada foi libertando todo mundo, Satanás foi envergonhado. Olha, foi coisa grande, tremenda, maravilhosa. Curamos, libertamos pessoas, foi uma coisa tremenda. E aí Jesus falou: não vou cortar o lado de vocês, mas é o seguinte, mais importante do que tudo isso, alegrem-se. Por quê? Porque o nome daquelas pessoas foram anotados no livro da vida. A igreja de hoje, muitas vezes, se preocupa com uma igreja apenas na terra. Nós estamos na terra, mas a nossa missão é da terra para a pátria celestial. Por isso os bancos almofadados são importantes, mas não são fundamentais. O ar-condicionado, a tecnologia, tudo isso eu entendo que deve estar presente no templo, mas nada disso nos levará para o céu. Nenhuma tecnologia terá a capacidade de colocar, anotar nosso nome no livro da vida. Por mais comunhão que haja neste lugar, na sua casa, na minha casa, entre o povo de Deus, não podemos perder, irmãos, irmãs, igreja, a dimensão do que é o propósito que Deus coloca sobre nós: adorá-lo, mas também em sair em constante missão. Eu vou terminar. Volte seus olhos para o texto e rapidamente observemos aqui apenas uma contribuição que quero tirar desse texto para nossa brevíssima reflexão. Texto que não foi lido
mas é conhecido. Na sequência do texto lido, bote seus olhos lá para o verso 14 e também versos seguintes. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, tende misericórdia, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Até aí você, o resto você já conhece, até aí. Muitas vezes, irmãos e irmãs, estamos tão ocupados com a nossa própria comunhão, com o nosso próprio bem-estar. Eu preciso estar em comunhão, eu quero uma igreja que me acolha, eu, o tempo todo. É importante, é necessário você cultivar a sua comunhão com Deus e com a sua igreja? Claro que o é. Mas aprendemos de Jesus, que é o Senhor da igreja, que o nosso compromisso com Deus não termina na missão, na comunhão apenas. E esse texto é didático, é pedagógico, Rose, porque nos mostra exatamente isso. Qual foi a primeira coisa que fez Jesus depois de, juntamente com os seus discípulos, naquele momento tão extraordinário que foi a transfiguração? O que fez Jesus? Ele desce até a multidão, porque, irmãos e irmãs, quando nós saímos por aquelas portas, há uma multidão de pessoas, e eu não quero que você ganhe a multidão, mas pelo menos um. Já pensou se esse um que você evangelizar e ele disser: sim, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, for alguém, por exemplo, como Billy Graham? Você sabe se Deus está colocando no seu caminho um Billy Graham? Você não sabe. Portanto, entregue a semente. E por que, pastor Billy Graham? Imagine a alegria, o orgulho, aspas, o orgulho santo daquele que foi o seu mestre, daquele que o discipulou. Quem imaginava que o garoto, na adolescência, Billy Graham, quando evangelizado, convertido, transformado, se tornaria aquilo que na sua biografia a gente encontra, que ele diz, ou tem dito na sua biografia, que evangelizou mais de 1 milhão de pessoas. Comunhão e missão. Foi pensando assim, crendo assim e fazendo assim, que irmãos e irmãs preciosos do passado construíram a história que agora está sobre as nossas mãos. Amém? Amém. Esse é o nosso tempo. No revezamento 4x4 ou 70x70, os próximos 70, irmãos e irmãs, dependem de você compreender essa mensagem e entender que ela é para você. Comunhão sim desde santuário, mas missão sim, porque quando você sair por aquelas portas, há muito o que fazer. E como vocês sabem, Francisco de Assis dizia: evangelize, caso seja necessário, então fale. Evangelize sendo o que você é em Cristo Jesus. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.